Olá, estamos de volta, meus queridos. Vamos prosseguindo com atos administrativos e aqui eu peço especial atenção. A gente vai adentrar ao universo técnico dos atos administrativos, no tocante aos planos. Quando eu falo em planos, eu falo plano da perfeição ou existência, plano da validade, plano da eficácia, para daí nós desdobrarmos tanto os elementos do ato quanto seus requisitos de validade, ponto imprescindível a compreensão técnica do controle dos atos administrativos, seja esse controle do Poder Judiciário, seja esse controle da própria administração pública com base na autotutela, e também analisaremos aí na sequência aspectos de vícios para que você possa identificar quando o ato administrativo é viciado e deve ser desfeito, quais essas circunstâncias, né? E aí na aula que vem a gente continua analisando como é que se dá essa invalidação, qual que é a diferença entre invalidação e convalidação, uma série de questões técnicas, mas para compreender as próximas é imprescindível que você preste atenção em cada item desse módulo, né, específico da aula de ato administrativo. Então vamos lá, gente. Olha só, começando aqui, inicialmente com os planos. Como eu falei, o ato ele tem que ser existente ou perfeito. Ele tem, além de existir, você pode analisar o ato do plano da validade em relação ao ordenamento jurídico, e ainda que ele seja válido, pode ser que haja alguma circunstância em que ele ainda não está produzindo toda sorte de efeitos, porque você tem também o plano da eficácia. Logo, perfeição, validade e eficácia são três planos sobre os quais recaem a análise do ato administrativo, sendo que o ato perfeito é aquele que já tem todos os elementos, ou seja, ele completou o seu ciclo de formação. Não basta ele ter todos os elementos, não basta ele estar formado, mas também você, para que ele esteja de acordo com o ordenamento jurídico, é necessário que esse ato seja válido, ou seja, além de perfeito e existente, deve haver a necessidade de ser válido perante o ordenamento jurídico, e esse é o ponto que a gente desdobra, né, no plano da validade, né, analisar realmente os elementos do ato administrativo e os seus requisitos de validade, porque pode ser que ele seja existente, mas seja invalidado. E eficaz, ainda que seja perfeito e válido, se houver alguma condição em relação aos seus efeitos, ele ainda não produz aqueles efeitos jurídicos. Logo, tem o plano também da eficácia, lembrando que enquanto não for oficialmente invalidado, pela presunção, né, de legitimidade, o ato produz efeitos como se válido fosse, tá? Isso no âmbito do direito administrativo é muito importante para a gente saber que precisa de um ato formal de invalidação para que ele pare de produzir os seus efeitos como regra geral. E aí vamos para os elementos do ato administrativo. Esse assunto eu gosto muito porque foi o meu assunto de mestrado, minha dissertação de mestrado foi sobre o motivo no ato administrativo, meu doutorado foi sobre razoabilidade dos atos, e a livre docência sobre reforma administrativa, todos ali, sob a batuta e orientação da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Então eu gosto bastante desse assunto tecnicamente, apesar de reconhecer a sua complexidade. Então, elementos do ato, veja que até nisso há debates, mas se considera geralmente que o ato administrativo tem 5 elementos: o sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade, tá? Alguns falam, ah, não, o motivo não é elemento do ato porque ele ocorre anteriormente no plano fático, então ele não é elemento estruturante do ato porque ele é anterior. Eu considero muito mais do prisma jurídico em relação aos efeitos, ao aspecto do elemento, do que do prisma simplesmente descritivo em relação a uma designação própria da realidade, porque o ordenamento jurídico existe para produzir efeitos, daí eu não vejo o problema de chamar motivo como elemento do ato, nos seus 5 elementos, desde que haja essa ressalva em relação a aspectos pragmáticos, tá? Então, motivo, finalidade também seria outro elemento do ato administrativo. Então, quem seria o sujeito? O sujeito seria o agente, né, que pratica
o ato e que, portanto, tem competência. Tanto que a lei de ação popular, no fundo, ela chama o sujeito de competência, de tão importante que é o aspecto da competência. O objeto seria o conteúdo do ato ou efeito jurídico imediato do ato. Claro que você tem efeitos jurídicos imediatos com base na finalidade, porque o ato sempre tem que satisfazer a interesses coletivos, né, no seu sentido mais imediato, mas imediatamente aquele efeito jurídico que se quer alcançar em relação à prática do ato administrativo. A forma pode ser desdobrada tanto na exteriorização daquele ato, como também nas formalidades, né, que são exigidas para a prática do ato. O motivo é o pressuposto de fato e de direito que acompanham a prática do ato administrativo. Então, o motivo, por exemplo, completar 75 anos de idade é um pressuposto de fato que tem uma previsão do ordenamento, no sentido de que o pressuposto de direito seria a aposentadoria compulsória daquele servidor. Então, você tem o pressuposto de fato para um tombamento, seria o valor estético, histórico, paisagístico de determinado bem que justifica o seu tombamento, porque existe uma legislação própria que determina essa exigência de tombamento na ocorrência do pressuposto de fato. E a finalidade tem um sentido tanto amplo, né? Nós vimos isso quando analisamos a finalidade do prisma de princípios, porque alguns autores entendem que ela seja princípio, logo a finalidade ela se volta à questão do resultado que se quer alcançar com a prática do ato específico e também a questão do sentido de alcançar o interesse geral, né? O resultado maior, o interesse geral. Então, um sentido amplo num resultado de alcançar o bem-estar da coletividade, a saúde pública, e um resultado específico, por exemplo, um resultado específico daquele ato. Então, por exemplo, você vai ter uma desapropriação, o resultado específico vai ser construir uma obra pública. Para quê? Ora, vai ser uma biblioteca pública, então, e aí vai trazer esse bem-estar, essa utilidade para a coletividade em sentido mais amplo, tá? Ou você vai construir o quê? Um resultado específico da desapropriação. Um hospital público vai ser construído naquela localidade. Você expropria o bem para um resultado específico de construção do hospital público. E o resultado mais abrangente, no sentido mais amplo, o que você quer alcançar? Melhoria na saúde pública, com base na disponibilidade desse serviço também para a população. Quanto aos requisitos de validade, é interessante a gente analisar que nós temos elementos de um lado, requisitos de validade do outro. Não basta ter os elementos aqui para a existência, a perfeição do ato. O ato tem que ser válido. Então, os elementos são de uma perspectiva mais estática. O ato tem que ter sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade, elementos. Mas o requisito de validade não significa só existir o elemento, né? Então, não basta existir um agente, um sujeito. O sujeito tem que ser capaz e competente. Não basta ter um objeto, né? Um efeito, mas esse efeito do ato imediato, ele tem que ser lícito, tem que ser possível, determinado, no caso do direito administrativo, dentro da moralidade. Então, quando a gente analisa a questão dos requisitos de validade, a gente faz um diagnóstico dos elementos de uma visão mais dinâmica do que simplesmente estática. Não é só a presença do elemento, mas verificar no ordenamento jurídico o que é exigido para que aquele ato administrativo seja válido. Daí são os requisitos de validade do ato administrativo. E para tanto, gente, eu elaborei aqui, ó, vocês podem acompanhar, eu deixei aqui bem didático para vocês, uma tabela, né, em relação aos elementos e requisitos de validade dos elementos, e aí os vícios, né, que podem ser identificados quando há algum problema neste elemento. Então, em primeiro lugar, o sujeito tem que ser capaz e principalmente competente, porque até se chama de competência, né, em relação ao direito administrativo. E quando que há problemas de competência? Ora, em função dos seguintes vícios, né? A usurpação de função e o funcionário de fato. Lembrando que são situações muito distintas, tá? Enquanto a usurpação de função é crime, você usurpar a função pública, você nem tem a aparência de regularidade, você se apresenta como autoridade pública e começa a praticar atos, esses atos são considerados até inexistentes, né? Alguém que
se apresenta como policial e começa a praticar atos, aqueles atos não existem. É diferente do funcionário de fato. O funcionário de fato, por exemplo, é alguém que tem uma investidura irregular na administração. Então, vamos supor, já passou o prazo da compulsória, está lá praticando atos na administração, no INSS, pratica uma aposentadoria, um ato de aposentação, mas não é exatamente o funcionário de direito. E aí, nesse caso, pode-se dar validade ao ato administrativo com base na teoria do funcionário de fato, porque quem pratica o ato é o órgão, e ainda que haja uma investidura irregular, algum problema na investidura, na competência daquele servidor, seria injusto invalidar o ato por conta disso se o particular preencher os requisitos legais, tá? Vejam que é muito diferente a situação do direito administrativo em relação ao direito privado. Quanto ao conteúdo, olha só, aqui nós temos na segunda linha, né, do nosso esqueminha aqui. Quanto ao conteúdo, são os efeitos imediatos ali do ato. Então, esses efeitos, para que haja uma validade, eles têm que ser lícitos, possíveis, determináveis dentro da moralidade. Logo, seria um vício aqui do ato, um efeito ilícito do ato administrativo, um efeito impossível ou indeterminável. Então, vamos supor, a pessoa vai lá e, no fundo, vai fazer uma desapropriação, expede o decreto, só que o decreto não determina ali qual que é a área sobre a qual vai recair a desapropriação, e é necessário que essa área seja determinável, né, para que os efeitos sejam adequados, né, que sejam válidos perante o ordenamento jurídico. Também, além de lícito, tem obediência à moralidade. Nós vamos ver que a moralidade é um princípio, é possível controle se houver violação à moralidade administrativa. Nós temos a forma, a terceira linha, que é desdobrada em exteriorização e observância das formalidades, sendo que no âmbito do direito privado a gente fala prescrita ou não defesa, e no direito público, assim, se a lei exigir uma certa forma, é condição de validade que haja essa observância da forma. Então, vamos supor, você vai ter um decreto expropriatório, para criar uma autarquia, você precisa de lei, logo, para extinguir, você também precisa de lei, pelo paralelismo das formas. Então, você não pode extinguir uma autarquia por decreto, né? Havia até um dispositivo em que se pretendia, na reforma administrativa pela PEC 32, veiculada inicialmente, que o chefe do executivo simplesmente extinguisse uma autarquia por decreto, e a Constituição não permite, né? Ainda bem que desidrataram a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32, conforme, porque daria muito poder ao chefe do executivo. Simplesmente ele não gosta mais, por exemplo, de uma autarquia como o IBAMA, ele vai lá por um decreto, ele extingue o IBAMA, sendo que a Constituição determina a necessidade de lei para criar e lei para extinguir, conforme o paralelismo das formas. Então, nós temos a questão da forma. Motivo, nós vamos ver que motivo não é sinônimo de motivação, nem de móvel. O motivo é o pressuposto de fato e de direito que autoriza a administração a editar o ato administrativo. Logo, os vícios dos motivos são a inexistência do pressuposto de fato, né? A pessoa não preenche o requisito legal e a expedição de um benefício. Então, não há uma inexistência do pressuposto de fato. Ou a inadequação do pressuposto de fato e de direito, né? Desproporcional, inadequado, né? Não seria o caso. Aí você pode fazer um controle em relação ao aspecto do motivo no ato administrativo. A finalidade nós vimos. Existe o fim genérico de alcance do interesse público primário, né, do bem-estar da sociedade, e o fim legal também aquele previsto, né, na lei para a edição daquele ato administrativo, sendo que o vício que acomete a finalidade é chamado de desvio de poder ou desvio de finalidade, é sinônimo desvio de poder de desvio de finalidade. E aí vamos prosseguir aqui com os elementos do ato em função desses requisitos de validade dos vícios, né? Então, quanto ao sujeito que pratica o ato, o Caio Tácito tem uma frase interessante, né? É necessário que seja capaz, e capaz geralmente porque a pessoa que é aprovada no concurso público e toma posse geralmente está nas suas plenas capacidades, né? Então, geralmente, existe o problema maior da competência
que recai sobre a análise do elemento sujeito. E o Caio Tácito, que era o jurista do Rio de Janeiro, que presidiu a comissão que criou a Lei de Processo Administrativo, a 9784, já falecido, dizia que não, ele tinha várias frases que ele sintetizava muitas questões e que eram muito usadas em peças, né? Até hoje. Então, não é competente quem quer, mas quem pode, segundo as normas do direito. Então, é o ordenamento jurídico que vai dizer de quem é a competência. E vamos supor, você pode ser o presidente da República. Se a competência for do prefeito, não é sua. Não adianta você querer praticar atos em nome do prefeito, porque não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a regra de competência presente no ordenamento jurídico. Outro ponto aqui que eu quero asseverar, gente, é que a competência é irrenunciável. Então, se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e avocação, que nós vimos, né, quando a gente analisou os feixes, né, do poder hierárquico, a gente viu delegação e avocação, inclusive nós vimos que o artigo 13 da 9784 determina que não podem ser delegados o que? Atos de caráter normativo, edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos, ou também, gente, matéria de competência exclusiva. São os 3 assuntos que não podem ser delegados expressamente pela lei. Mas, como regra geral, o que a gente tem que ressaltar? Que a competência é irrenunciável. Você não pode, assim, assumir um cargo público e falar, vou renunciar da minha competência. Você pode, no máximo, delegar uma parcela do exercício para a autoridade, para o seu subordinado, né, ou segundo os critérios próprios aí da lei, nas situações autorizativas, e só uma parcela do exercício da sua competência, porque ela é irrenunciável. Outro assunto aqui, ó, objeto, né, que a gente estava falando, é o efeito jurídico imediato do ato administrativo, que provoca uma alteração no mundo jurídico. A gente viu que ato administrativo tem efeitos concretos e que, portanto, deve ser lícito, possível, determinado, determinável e dentro da moralidade. São exigências no tocante ao objeto, lembrando que efeito jurídico imediato é o objeto do ato, o conteúdo do ato, mas o imediato, né, aquele que você quer alcançar lá para frente, seria desdobrado na própria finalidade, né, que você tem que buscar o bem comum, a saúde pública, aí depende de caso a caso concreto. Quanto à forma, existe a seguinte abrangência que é analisada na doutrina, né? O modo de exteriorização do ato, então, o ato escrito, o ato verbal, a gente vai ver no capítulo, no volume próprio de licitações, né, as questões ali dos contratos verbais, quais são as exceções e quais são as hipóteses, a depender do valor que se admite em caráter excepcional. Geralmente os atos exigem que sejam escritos, porque isso garante o maior controle por parte da população e dos órgãos de controle sobre a administração pública. Decreto, portaria, lei são modos de exteriorização. Já as formalidades são as formalidades que a própria lei determina como condição de validade do ato administrativo. Lembrando que, enquanto o processo administrativo, em sentido mais abrangente, se adequa a um formalismo moderado ou mitigado, não há tantas exigências de formalidade. O artigo 22 da Lei de Processo Administrativo determina isso, né, que os atos não dependem de forma determinada, exceto, né, se for exigido, né, pela lei. No âmbito da licitação, há uma exigência maior, enquanto um processo específico voltado para certas finalidades, há uma exigência um pouco maior de formalidade do que aquela exigência de maior economia processual, de maior aproveitamento das formas existentes na lei de processo administrativo em âmbito geral, tá? Então, licitação geralmente é um pouco mais formal, o que não significa que haja um formalismo tão rigoroso assim a ponto de obstar economia processual, uma série de outras questões que a gente vai ver também no nosso volume de licitação. Eu convido você também depois a conhecer, porque a gente tem, a partir de 2021, uma lei nova, né? Então, muitas novidades no âmbito da licitação, inclusive essa que diz que a licitação é ato formal, o que era muito criticado pela doutrina, porque, na verdade, é um procedimento, um encadeamento de atos, e não um ato formal. Essa não foi reproduzida
na nova lei, mas ainda vale um aspecto mais formal no comparativo com o processo administrativo de forma mais geral. E nós temos, por fim, o penúltimo, né? Porque tem motivo e finalidade, o motivo, né? E aí nós temos o motivo, aqui as diferenciações que eu gostaria de ressaltar para você. Motivo não é móvel, em primeiro lugar, né? Motivo não é móvel. Móvel é o aspecto subjetivo que move a pessoa a praticar um ato. E para o direito administrativo interessa muito mais o aspecto objetivo presente na lei do que os aspectos subjetivos. Motivo também não é motivação, tá? Porque motivação é a explicitação dos motivos, né? A motivação é um requisito de forma, né? Se o ato foi motivado ou não. Se não houver motivo, gente, para a prática do ato for inexistente, o ato não pode nem ser convalidado, é um ato nulo, né? Diferentemente, por exemplo, de um ato que tem motivo, mas não tem motivação, porque você pode, a posteriori, gerar uma motivação se o ato tiver ali os seus motivos adequados, e isso convalida o ato. Então, não confunda motivo com motivação, porque motivação é explicitação dos motivos, dos pressupostos de fato e de direito, e agora com a LINDB também da necessidade, da adequação da medida, das consequências, né? Nós vimos que a exigência de motivação é muito maior, mais aprofundada a partir da Lei 13.655 de 2018, que foi a alteração da LINDB para o direito público. Então, por isso que eu coloquei aqui, olha só, motivo, diferenças do móvel. O móvel é subjetivo, o motivo é objetivo porque ele tem o pressuposto de direito, objetivamente lastreando a necessidade de prática daquele ato, né? Então, é pressuposto de fato e de direito que autorizam a edição do ato. Motivo não se confunde com motivação, porque a motivação é a explicitação dos motivos e sua justificativa, sendo um requisito de forma que, no caso da motivação, admite a convalidação. No caso do motivo, não. Você não pode ter a prática de um ato que não tenha um motivo enquanto pressuposto, porque é uma fraude, né? Uma situação realmente mais grave que não admite a convalidação, mas sim a declaração de nulidade, que nós vamos ver adiante, do ato administrativo. Outro ponto que eu não posso deixar de ressaltar é a famigerada, né, teoria dos motivos determinantes, que foi originariamente desenvolvida na França por Gaston Gese, mas tem o seu sentido próprio de aplicação no Brasil. Como que é aplicado no Brasil a teoria dos motivos determinantes? Ora, a validade do ato motivado, ainda que seja discricionário, pode ser vinculado, né? A gente viu que tanto faz, né? Ambos exigem, tanto vinculado quanto motivado, a motivação na atualidade. Mas no caso do discricionário, teria mais ampla liberdade, né? Dentro da lei para optar. Mas mesmo num ato discricionário, a validade do ato motivado, ela depende da veracidade do motivo alegado. Então, como é que a gente aplica isso, né? E o caso clássico aqui é a exoneração ad nutum, né? Até no meu site Direito ADM é um dos itens mais acessados, que as pessoas têm bastante curiosidade quanto a esse tema, que é a exoneração, né? Quando você ingressa na administração por um cargo em comissão, ele é de livre provimento e exoneração, por isso que fala exoneração ad nutum. Então, perdeu a confiança, aconteceu algo que a ampla discricionariedade administrativa permite a uma exoneração. Mas o que a administração não pode? Não pode alegar motivos falsos. Ela tem que ser verdadeira no motivo quando houver a motivação daquele ato. Então, se a administração motiva exoneração e alega, por exemplo, falta de verbas, ela não pode, na sequência, ir lá e nomear outro servidor, porque significa que ela não está apresentando motivos verdadeiros. Porque se tinha falta de verbas, não era para nomear outro, então ela está mentindo. Isso significa que o servidor ou aquele que ocupa o cargo em comissão que for exonerado, ele pode impetrar um mandado de segurança questionando com base na teoria dos motivos determinantes a validade daquele ato, porque a administração não pode mentir. Ah, mas professora, depois ele vai ser exonerado pelas razões verdadeiras. Realmente, mas pode ser que ele obtenha ali efeitos patrimoniais em relação a essa situação de irregularidade, né? Por isso que ele entra
com o impetro mandado de segurança, tá? Mas, de qualquer sorte, ainda que a administração tenha ampla discricionariedade, a teoria dos motivos determinantes significa que ela deve sempre alegar motivos verdadeiros, que vinculam, que geram a validade do ato. Lembrando que pode se aplicar tanto para atos discricionários quanto para atos vinculados. A administração sempre deve agir alegando. Há uma presunção de veracidade, mas é relativa, então você tem que comprovar que efetivamente a administração agiu com fatos, alegando fatos verdadeiros, sob pena de invalidação desses atos com a aplicação da teoria dos motivos determinantes. E aí vamos para a finalidade, né? A finalidade, olha só como é que é desdobrada no âmbito da Lei de Ação Popular, Lei 4.717, de 65, artigo 2º, parágrafo único, a linha E. O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto e explícita ou implicitamente na regra de competência. E aí, esse ponto aqui eu quero ressaltar, a gente já falou, abuso de poder é gênero, do qual derivam duas espécies, uma o excesso de poder, que aí no excesso de poder o agente está buscando aquela finalidade, só que se excede no emprego dos meios, diferentemente do desvio de finalidade ou desvio de poder, em que ele pratica o ato visando fim distinto daquele previsto na regra de competência. E como geralmente o agente político não vai dizer que ele está praticando assim, com efeitos para beneficiar ou prejudicar alguém, né? Como regra geral, ele não toma a posição da verdade e fala, né? Às vezes, para identificar o desvio de finalidade é difícil, é dificultoso. Por isso que a doutrina desenvolveu indícios denunciadores do desvio de poder para que haja a identificação, porque o agente público ele vai acobertar sobre o manto da legalidade sua intenção de se desviar, né, daquilo que deve ser alcançado pela regra de competência dele, né? Então, o Zé Cretella Júnior, né, foi orientador de vários doutrinadores ali da área do direito administrativo, como o professor Mara Silva, como o Edmir, né? Então, desdobrou esses indícios denunciadores, que são contradição com atos posteriores ou anteriores, motivação excessiva e contraditória, né? Então começa a ser excesso, né? Isso é até intuitivo, né? Vamos supor, o marido chegar em casa, a mulher tá aguardando, não atende o celular, e de repente quando ela fala, ai querido, por que você se atrasou tanto? E de repente ele fala, não, teve uma partida de futebol, aí teve uma reunião no serviço, e depois a reunião, e aí quando eu tava indo, furou o pneu, e de repente aconteceu, e aí me ligaram, e aí fala, nossa, isso aqui é é um indício denunciador de desvio de finalidade, né? Motivações excessivas e contraditórias, né? Às vezes um bom motivo justifica melhor do que um monte de motivos contraditórios. Claro que é indício, né? Você vai verificar, porque às vezes pode ter acontecido tudo aquilo, mas é um indício estranho, né? Quando há assim motivações excessivas e contraditórias, como aconteceu. Vai fazer uma desapropriação para construir uma escola, essa escola vai ser para embelezar e vai ser para também cuidar dos deficientes. Aí quando vai ver não era nada daquilo, como já aconteceu uma vez num controle que houve sobre um ato de desapropriação que tinha motivações excessivas e contraditórias, né? E aí nós temos a motivação insuficiente também, e a adulteração de fatos também são indícios denunciadores de desvio de finalidade, né? Por exemplo, um servidor ali que é muito elogiado por ser muito competente, por ter um desempenho excelente, e aí muda ele de função, atribui mais funções e depois ele é demitido por falta de rendimento, sendo que antes ele tinha sido elogiado, né? Há uma adulteração de fatos que não correspondem à verdade, mas isso também você tem que comprovar, tem que verificar em cada caso concreto se há ou não desvio de finalidade. Então, a gente teve uma aula um pouco mais extensa aqui, porque esse ponto realmente é essencial em cada item que foi desdobrado para a compreensão dos demais e para que haja um controle mais aprofundado em relação aos elementos e, sobretudo, do viés dos requisitos de validade desses mesmos elementos. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre invalidação, anulação, revogação também do ato administrativo e possíveis convalidações. Então, não perca a próxima aula, que eu já estou te aguardando para o nosso encontro técnico aí do ato administrativo.